Corvos majestosos. Uma introdução. Os corvos são criaturas extraordinárias. São aves grandes e negras, com uma envergadura de asas impressionante. Pertencem ao gênero, juntamente com os corvos marinhos e os gaios. O seu nome científico é: os corvos podem viver durante um tempo surpreendentemente longo. Na natureza, o seu tempo de vida ronda os 10 a 15 anos. No entanto, em cativeiro, podem viver durante muito mais tempo. Os corvos são conhecidos pela sua inteligência. São aves altamente adaptáveis. São também muito sociais. Os seus comportamentos complexos continuam a fascinar cientistas e entusiastas de aves. Os corvos são encontrados em todo o hemisfério norte. Vivem numa grande variedade de habitats. Estes variam de florestas e montanhas a desertos e até áreas urbanas. A sua adaptabilidade é uma das chaves para o seu sucesso. Os corvos são aves fascinantes com muito para nos ensinar. A sua inteligência, adaptabilidade e vida social complexa fazem deles um tema de admiração infindável. Ao compreender os corvos, ganhamos uma apreciação mais profunda pelo mundo natural e pelas criaturas que o habitam. Sobreviventes adaptáveis. Habitats do corvo. Os corvos são aves notavelmente adaptáveis. Podem prosperar numa vasta gama de habitats. O seu habitat preferido são os campos abertos. Isto inclui tundra, pastagens e desertos. Os corvos também habitam florestas. Gostam particularmente de orlas e clareiras. Os corvos também são encontrados em áreas costeiras. Procuram alimento ao longo das linhas costeiras. Visitam até ilhas. Curiosamente, os corvos são cada vez mais comuns em áreas urbanas e suburbanas. Adaptam-se à presença humana. A sua adaptabilidade deve-se a vários fatores. Os corvos são aves altamente inteligentes. Conseguem resolver problemas para encontrar comida. Os corvos também são omnívoros oportunistas. Comem uma grande variedade de alimentos, incluindo carniça, insetos, pequenos animais, frutas e sementes. Esta adaptabilidade permite-lhes prosperar em ambientes que outras aves poderiam considerar desafiadores. A sua capacidade de viver em habitats tão diversos é uma prova da sua adaptabilidade e resiliência. Os corvos são verdadeiros sobreviventes, capazes de se ajustar a uma vasta gama de condições ambientais. Inteligentes e recursosos. Comportamento e dieta. Os corvos são aves altamente inteligentes. Exibem uma gama notável de comportamentos. Os corvos são conhecidos pelas suas capacidades de resolução de problemas. Podem usar ferramentas para obter alimentos. Por exemplo, foram observados a usar paus para extrair insetos da casca das árvores. Os corvos têm uma memória excelente. Lembram-se de indivíduos e lugares. Podem até planear o futuro. Os corvos são aves altamente vocais. Têm uma vasta gama de chamamentos. Estes chamamentos são usados para a comunicação, como avisar outros sobre o perigo ou atrair um parceiro. Os corvos também são conhecidos pelo seu comportamento brincalhão. Os corvos são omnívoros oportunistas. Isto significa que comem uma grande variedade de alimentos. A sua dieta consiste em carniça, insetos, pequenos animais, frutas, sementes e lixo humano. Os seus hábitos alimentares fazem deles membros importantes do ecossistema. A sua inteligência, adaptabilidade e vida social complexa fazem deles um tema de admiração infindável. Ao compreender os corvos, ganhamos uma apreciação mais profunda pelo mundo natural e pelas criaturas que o habitam. Seção 4. Inteligência inata. Reprodução e vida familiar. Os corvos são aves socialmente complexas. Formam fortes laços de casal que podem durar uma vida inteira. A época de reprodução dos corvos varia consoante a localização. Geralmente, ocorre no final do inverno ou início da primavera. Os corvos constroem ninhos grandes e resistentes. Preferem lugares altos, como falésias, árvores ou edifícios altos. A fêmea do corvo normalmente põe entre 3 e 7 ovos. Ambos os progenitores partilham as tarefas de incubação. Os ovos eclodem após cerca de 18 dias. Os corvos jovens, chamados crias,
permanecem no ninho durante várias semanas. Durante este tempo, ambos os progenitores cuidam das suas crias, alimentam-nas, protegem-nas e ensinam-lhes competências essenciais para a vida. Os corvos exibem um cuidado parental notável. São conhecidos por defenderem ferozmente as suas crias. Mesmo depois de os corvos jovens saírem do ninho, podem ficar com os seus progenitores durante vários meses. Esta unidade familiar alargada proporciona oportunidades de aprendizagem social para as aves jovens. Os fortes laços familiares e o cuidado parental prolongado nos corvos contribuem para a sobrevivência e sucesso das suas crias. A sua estrutura social e comportamento de cuidado são aspectos fascinantes da sua biologia. Seção 5. Para além do ordinário. Os corvos na cultura e no mito. Os corvos ocupam um lugar de destaque na cultura e mitologia humanas. Em várias culturas, os corvos foram reverenciados e temidos. Em muitas culturas indígenas americanas, os corvos são considerados tricksters e criadores. São frequentemente associados à magia, transformação e conhecimento. Na mitologia nórdica, os corvos estão associados a Odin, o deus da sabedoria e da guerra. Os dois corvos de Odin, Hugin e Munin, representam o pensamento e a memória. Voam pelo mundo a recolher informações para Odin. Na literatura, os corvos têm sido frequentemente retratados como símbolos de mau agouro ou morte. O famoso poema de Edgar Allan Poe, O Corvo, retrata a ave como um prenúncio de tristeza e desespero. No entanto, os corvos também podem simbolizar sabedoria, inteligência e mistério. A sua plumagem escura e os seus chamamentos assombrosos cativaram a imaginação humana durante séculos. Dos mitos antigos à literatura moderna, os corvos continuam a intrigar-nos com a sua inteligência, adaptabilidade e aura de mistério. A sua presença nas nossas histórias reflete o nosso fascínio duradouro por estas criaturas notáveis. Seção 6. Guardiões do equilíbrio. Importância ecológica e conservação. Os corvos desempenham um papel crucial na manutenção do equilíbrio ecológico. Como necrófagos, ajudam a limpar o ambiente ao consumirem carniça. Isto ajuda a prevenir a propagação de doenças. Os corvos também predam roedores e outros pequenos animais. Isto ajuda a regular as populações. A sua presença no ecossistema pode indicar a sua saúde. Os corvos são sensíveis às alterações ambientais. Declínios nas suas populações podem indicar problemas no ecossistema. Felizmente, os corvos estão atualmente classificados como uma espécie pouco preocupante pela União Internacional para a Conservação da Natureza. No entanto, ainda enfrentam ameaças devido à perda de habitat, alterações climáticas e perseguição humana. Os esforços de conservação são cruciais para garantir o bem-estar contínuo das populações de corvos. Proteger os seus habitats, reduzir a poluição e promover interações responsáveis com a vida selvagem são passos essenciais para proteger estas aves inteligentes e ecologicamente importantes. Ao compreender e apreciar os corvos, podemos ajudar a garantir a sua sobrevivência para as gerações futuras.